Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota, onde você compreende uma notícia comentada a partir da ótica da doutrina espírita. Você tem indicação de livros sobre o assunto. Trazemos até você também os fatos que aconteceram durante a trajetória do espiritismo e do espiritualismo no planeta e encerramos com uma música também referente ao assunto. E vamos agora começar fazendo uma oração. Aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais prático, mais conciso e melhor e entrarmos em contato com Deus e sintonizarmos também com os bons espíritos. Então, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, divino mestre e governador espiritual do planeta, Allan Kardec, a quem nós seguimos, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que permite que estejamos aqui e nos acompanha, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Neste mês de setembro, mês em que temos o Setembro Amarelo, que todo mês é dedicado à prevenção do suicídio. É importante lembrar que a campanha do Setembro Amarelo, que teve início lá em 2015, ela visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o acontecimento. O lema da campanha em 2024 é: se precisar, peça ajuda, reforçando a importância de falar abertamente sobre o tema e incentivar as pessoas a buscar apoio quando necessário. E o nosso programa hoje se baseia numa notícia. Meghan Markle diz que cogitou suicídio. Não quero que ninguém sinta isso. Meghan Markle, de 43 anos, explicou que expôs abertamente ter sofrido com pensamentos suicidas para ajudar a salvar vidas. Ela disse não querer que outras pessoas sofram com essa sensação suicida e acredita que parte da cura passa por falar honestamente sobre isso. Abre aspas, diz ela. Quando você passa por qualquer nível de dor ou trauma, acredito que parte da nossa jornada de cura, certamente parte da minha cura é ser capaz de ser real e aberto sobre isso, declarou em entrevista ao programa CBS Sunday Morning. A duquesa afirmou que as pessoas que sofrem com pensamentos suicidas não podem ser desacreditadas. Diz ela, só posso dar um relato superficial da minha experiência, mas eu nunca gostaria que outra pessoa se sentisse dessa forma ou fizesse esse tipo de plano. Não quero que mais ninguém sinta isso. Ela estava ao lado do marido, o príncipe Harry, que ressaltou que o casal tenta proteger os filhos dos perigos online. Disseram eles, nossos filhos são jovens, eles são incríveis, mas tudo o que queremos fazer como pais é protegê-los. Então,
como isso podemos ver o que está acontecendo no espaço online. Sabemos que há muito trabalho a ser feito lá e estamos felizes em poder fazer a nossa parte nessa mudança para sempre. Príncipe Harry destacou a necessidade de os pais se atentarem aos alertas dos filhos para pensamentos suicidas, enquanto Meghan pediu maior empatia das pessoas. Se fosse minha filha, e se fosse meu filho, se você olhar pela ótica de um pai, não há outra maneira de ver isso a não ser tentando encontrar uma solução. Vamos agora para o que diz a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na quarta parte, quando ele aborda as esperanças e consolações, ele apresenta 14 questões sobre o suicídio. Traz o assunto à tona também no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós podemos ver, ou melhor, ler, os depoimentos de suicidas no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina. Então, há um bom material na doutrina espírita para nos esclarecer. E o próprio Allan Kardec, nos textos em que se refere ao suicídio, deixa transparecer um esboço de classificação baseada na vontade de realizar o ato. De acordo com o codificador, os suicídios podem ser divididos em 3 categorias. Primeiro, aqueles relacionados à loucura e outros estados fisiológicos alterados, como a embriaguez, a febre ardente, em que não haveria intencionalidade e participação racional. Então, aqui nós podemos ver que Allan Kardec coloca a loucura e a embriaguez como causas do suicídio, mas não suicídio intencional. Depois, ele traz a segunda categoria, os suicídios voluntários, e seriam ainda divididos entre os que decorrem do desgosto pela vida e os que são ocasionados pela desistência das provas. E também tem os que podem ser ocasionados por motivos fúteis. E tem a terceira parte, a terceira causa, que são os suicídios indiretos. Diz Allan Kardec que os suicídios indiretos são aqueles em que a morte decorre do desgaste prematuro dos órgãos, pelos abusos, pelos desequilíbrios diversos. Então está aí. Allan Kardec nos lembra que todos nós somos potencialmente suicidas indiretos. Por quê? Porque viemos ao planeta Terra com uma programação encarnatória para viver seguindo uma vida normal, sem exageros, vamos dizer 80 anos. Mas, devido ao uso do fumo, do álcool, hoje em dia alimentos ultraprocessados, que causam inúmeros males, isso nos faz ser chamados de suicidas indiretos. Por quê? Porque nós viemos com uma quantidade X de energia para viver 80 anos e acabamos. Por exemplo, com o uso do cigarro, normalmente o fumante acaba ou adquirindo doenças e retorna antecipadamente para a pátria espiritual. Então, nós podemos dizer que a grande maioria de nós
vai retornar à pátria espiritual um pouco antes do previsto. E o Espiritismo, depois de nos trazer esse diagnóstico das causas que levam o espírito ao suicídio, e é importante lembrar, analisando ainda as causas, segundo Allan Kardec, as tribulações da vida, ou seja, as dificuldades, que ao mesmo tempo são expiações, ou seja, nós sabemos que o espírito é eterno. O espírito não morre. O espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, isto é, sem conhecimento. E esse princípio espiritual, inicialmente, estagia nos reinos mineral, vegetal e animal. E quando chega no reino nominal, ele adquire a consciência de si mesmo e a liberdade de tomar decisões. Só que com essa liberdade de tomar decisões, nós temos também a responsabilidade, ou seja, a lei de causa e efeito. E como o espírito é imortal, ele vem ao planeta através das reencarnações. Eu sempre digo que, olhando o passado do planeta, a história da nossa civilização, todos aqueles excessos cometidos foram causados por quem? Por nós, como atores principais ou também como coadjuvantes. Então, todos nós temos problemas, erramos, desrespeitamos as leis divinas. Falando em leis divinas, né? Jesus compactou os 10 mandamentos de Moisés em 2: ama a Deus e ama teu próximo. Então, enquanto ainda não conseguimos amar, nós odiamos, nós destruímos, nós matamos. E, de acordo com a lei, cada um tem que se recuperar. A lei divina é diferente da lei humana. A lei humana muitas vezes não consegue atingir todas as faltas. Já a lei divina não. Como ela está colocada na nossa consciência, nós como espírito imortal, temos gravado na nossa consciência também todas as nossas encarnações anteriores. Não nos lembramos, mas elas estão ali. É como se fosse um filme mostrando tudo aquilo que nós fizemos no passado. E aí, quando nós acertamos, palmas para nós, que estamos cumprindo as leis divinas. Quando nós erramos, infelizmente, aí nós temos que nos reajustar. Normalmente, depois de um erro, é necessário o arrependimento. O segundo passo é a expiação, ou seja, passar por aquilo que nós fizemos o outro passar e, finalmente, reparar a quem nós prejudicamos. Então, é um processo longo e, normalmente, as nossas provas, as nossas expiações são difíceis. Que eu diga a você que está me acompanhando, não é? A vida não é fácil, mas todas as dificuldades que são colocadas na nossa vida, é claro que nós temos condição de passar por elas. Não? Às vezes, quando a realidade nos parece muito difícil, a gente pensa em vou deixar esta vida, vou deixar para trás os problemas. E não deixamos para trás os problemas. Nós os levamos junto conosco para a pátria espiritual. Um agravante. Como é Deus que nos dá a vida, somente Ele e os espíritos que programam a encarnação têm o direito e têm o poder de tirar a nossa vida. Só que quando nós
mesmo tiramos a vida através do suicídio. Como somos imortais, vamos continuar vivos, e aí depois já vem a culpa por aquilo que nós fazemos. Isso nos é esclarecido através da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec nos traz depoimentos de espíritos que se suicidaram. E eles dizem, olha, pensa numa encrenca que eu arrumei para mim. Eu achei que tinha problemas quando estava na Terra, agora eu tenho muito mais problemas aqui na pátria espiritual. Isso porque, com o ato, nós operamos em nossa alma desequilíbrios. É como se fossem tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, no Livro dos Espíritos tem algumas perguntas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Na questão 943, Allan Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que os justifiquem? A resposta dos espíritos é efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce as suas faculdades com um fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as dores, as dificuldades, tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então aqui os espíritos nos dizem que quantas vezes o ócio, o não fazer nada, acabam nos levando à depressão, da depressão para pensamentos suicidas no espaço curto, e quando nós vemos lá, nós estamos na pátria espiritual com inúmeros problemas a mais do que nós tínhamos na Terra. E Kardec coloca também que uma das causas do suicídio é a incredulidade, ou seja, a simples dúvida sobre o futuro, e principalmente as ideias materialistas, que são o maior incitante ao suicídio. Por que as ideias materialistas? Porque os materialistas acreditam que a vida é simplesmente a vida da matéria, a matéria acabando, nós acabamos também. Eles não aceitam a existência do espírito e muito menos a sobrevivência da alma após a morte. Então, acredita que acabando com a vida acabam os problemas, e quando chega do lado de lá, o que acontece? Ele acaba compreendendo o erro que fez. Não, sem antes sofrer bastante. E aí depois vem as consequências. Nas encarnações seguintes, ele vai ter problemas na parte do corpo que ele lesou. Um exemplo: quem usa uma corda para se enforcar irá com problema na região do pescoço, da garganta. Quem toma veneno, os problemas serão na região do estômago. Quem tira a vida com uma arma de fogo terá problemas na parte atingida pela bala. Mas, como a justiça divina é misericordiosa, todos têm condições de se reerguer nas próximas reencarnações. Basta
ter vontade. Então, a respeito da prevenção do suicídio, o Espírito Emmanuel nos traz uma mensagem que é importante a gente ouvir e refletir. Diz Emmanuel, quando a ideia do suicídio porventura vem à sua cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou numa residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar a segurança no espaço cósmico. Olhem só, que interessante. A Terra é nossa casa, não é? E singra o universo, nos dando condições de sobreviver tranquilamente. Apesar de nós, hoje em dia, querermos destruí-la a partir da crise climática, do aquecimento do planeta, que acaba mexendo no clima e a gente acaba sofrendo as consequências. Segue Emmanuel. Ele diz que, em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Olhem só, que interessante. A oração. A oração é a maneira mais prática de nos colocarmos em contato com Deus e com os bons espíritos que podem nos socorrer. Sim, eles podem nos auxiliar a auxiliar. Eles não tiram da nossa cabeça a ideia do suicídio, não. Eles começam a nos mostrar, olha, a vida não é tão ruim. Você tem um corpo perfeito. Olha aqueles que estão ao seu lado, em que falta um braço, uma perna, tem problemas de visão. Então, só por isso, nós devemos ser gratos. E a oração também, ela limpa a nossa mente. Afasta as energias negativas do entorno de nós, porque, sendo nós um espírito imortal, nas encarnações anteriores nós tivemos amigos, tivemos inimigos, e eles estão à nossa volta. Uns para nos ajudar, outros para nos levar de volta à pátria espiritual mais rapidamente. Outra dica é: medita no amor. E da necessidade daqueles que convivem com você. Porque o suicida, ele acha que resolve o seu problema e deixa um vazio na vida daqueles que ficam aqui no planeta. Então, pense nisso. Que você também é uma pessoa amada. Muitas vezes à distância, você é admirado, as pessoas gostam de você. Você não é um zero à esquerda, não. É alguém que é importante e que um dia vai conquistar a felicidade, então. A ideia do suicídio faz o quê? Nos afasta da tão sonhada felicidade. E quando nós muitas vezes nos achamos que somos doentes, que não tem ninguém pior que nós, visite um hospital, onde pode avaliar as vantagens que dispõe em relação àqueles que estão ali. Outra dica? Ajude as pessoas. Disponha seu tempo para trabalhar numa instituição beneficente, aliviando a carga da solidão dos outros, que normalmente vai também aliviar os seus problemas. Não despreze também a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar os pensamentos. É fácil ficar com o dedinho passando para baixo a tela do celular,
olhando as bolinhas, a gente fica sabendo da vida dos outros, porque o ser humano é curioso. E lá, eu sempre digo que o celular é como uma antiga janela, onde a gente ficava e conversava com os vizinhos para saber as fofocas da comunidade. Hoje, essa janela nos traz as fofocas, boas informações para quem quer e más informações também para quem quer. Então, troque um pouquinho do seu celular por uma leitura edificante. Essas são algumas dicas do Espírito Emmanuel a respeito da prevenção ao suicídio e do tratamento daqueles que já estão com ideias suicidas. Outra dica também importante é: procure ajuda. É um profissional da saúde. Hoje em dia, as prefeituras têm os CAPs, Centros de Apoio Psicológico. Lá tem psiquiatra, tem psicólogo que vão ajudá-lo a ultrapassar a fase difícil. E não esqueça também, busque ajuda espiritual. Não importa qual seja o seu segmento religioso. Todos os segmentos religiosos têm pessoas que estão à disposição para quê? Para auxiliar aqueles que necessitam. Então, se você está com pensamentos suicidas, procure ajuda. E também ajude-se. Vamos para as efemérides espíritas. No dia 2 de setembro de 1914, desencarna Alberto Rochas, pesquisador francês, não espírita. Ele era um coronel do Exército e fez muitas pesquisas a respeito da reencarnação. Fora os livros de Allan Kardec, na primeira, no primeiro decêndio do século passado, ele se destacou por pesquisar as vidas passadas. Em 4 de nove de 1991, desencarna o médium psicógrafo João Nunes Maia. Ele psicografou do Espírito Miramês duas obras que eu considero fundamentais, ou melhor, duas coleções. A primeira é a coleção Filosofia Espírita. São 20 volumes, onde o Espírito Miramês comenta uma a uma as questões do Livro dos Espíritos. É interessante você ler a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos e também ler o comentário de Miramês. Esclarece bastante. Allan Kardec tem também uma segunda coleção, a Filosofia da Mediunidade, onde ele também comenta o Livro dos Médiuns. São duas obras que eu recomendo que leiam para ter um conhecimento maior da doutrina espírita. No dia 5 de nove de 1890, desencarna Leah Fox, uma das irmãs Fox. Foi médiuns que deram início ao fenômeno de Hydesville, onde os espíritos começaram a se comunicar com os homens de forma mais ostensiva, até porque eles sempre se comunicaram conosco. Só que era nos templos. Aí agora, em 1848, iniciaram as comunicações na casa dos irmãos Fox, foi pesquisado, foi confirmada a veracidade e a partir dali a comunicação entre os dois planos da existência se espalhou pelo mundo, chamando a atenção de Allan Kardec, que depois nos traz, a partir das suas pesquisas, a codificação espírita. 7 de nove de 1947, Divaldo Pereira Franco funda o Centro Espírita Caminho da Redenção. Exemplo para nós, é um lar para centenas de crianças órfãos lá da Bahia. Divaldo faz um excelente trabalho. Está próximo de voltar à pátria espiritual. Mas também
O corpo precisa descansar e o espírito precisa ser libertado. Todos nós, um dia, vamos estar nessa situação. Vamos agora à nossa recomendação de livros para tratar do assunto do retorno à pátria espiritual. O primeiro livro que eu recomendo é Quem Tem Medo da Morte. O autor é Richard Simonetti. A partir desta indagação, Simonetti nos convida a pensar sobre a desencarnação em uma perspectiva espírita, desfazendo medos, mitos, tabus e mistérios que costumam cercar o tema. Em capítulos curtos, com linguagem leve, mesmo diante de questões delicadas como suicídio, o aborto e a morte de crianças e eutanásia, ele revela um conhecimento e segurança doutrinária que esclarece esses assuntos sob a luz da doutrina espírita. Nós temos também o livro Sublimação. A autora é Ivone do Amaral Pereira, dos espíritos Charles e Leon Tolstói. São 6 contos que levantam questões como amor ao próximo, lei de causa e efeito, reencarnação. Histórias reais e comoventes abordam o suicídio e suas consequências aterradoras e também as implicações morais. Esse livro demonstra a importância do Espiritismo como orientação para a vida e traz uma bela mensagem consoladora para aqueles momentos de fragilidade e de provação que todos nós passamos. O terceiro livro é Suicídio e Vida Após a Morte, Amargura e Remorso de Poetas Suicidas. O autor é Jorge Leite de Oliveira. Ao trazer à tona a delicada temática do suicídio, sob a ótica da doutrina espírita, o livro apresenta o arrependimento e o remorso de todo aquele que, possuindo noções precisas do mundo espiritual, retira-se da existência física pela via ilusória do autocídio, ou seja, do suicídio. Para tanto, ele realiza um mergulho profundo e sensível na obra poética de 4 notáveis autores da língua portuguesa: Antero de Quental, Batista Capelos, Hermes Fontes e Francisca Júlia, que, tendo sucumbido para as agruras e dificuldades da vida terrena, retornaram, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Valdo Veiga e Fernando de Lacerda, a fim de contar que vale a pena viver. Então, é importante, meu amigo, pense nisso. Há tanto trabalho para a preparação de uma encarnação, então vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. E agora, encerrando, uma música que nós trazemos a respeito do depoimento de um suicida. No vazio um grito ecoa, um lamento que a alma açoita, caindo sem fim, em um abismo sem luz, sem alento. Oh, a dor de um coração ferido, a angústia de um espírito perdido, porque a vida me traiu assim, em trevas eu me afoguei. A fome da alma, mais cruel que a fome do corpo, me levou à loucura, me fez um morto-vivo. No desespero a morte me pareceu um rompimento, mas a queda me trouxe um novo tormento. Oh, a dor de um coração ferido, a angústia de um espírito perdido, porque a vida me traiu assim, em trevas eu me afoguei. A fome da alma, mais cruel que a fome do corpo, me levou à loucura, me fez um morto-vivo. No desespero a morte me pareceu um rompimento,
mas a queda me trouxe um novo tormento. A dor de um coração ferido, a angústia de um espírito perdido, porque a vida me traiu assim. Em trevas eu me afoguei, mas há esperança mesmo nas trevas mais densas. Um sopro de amor que consola e acalma. Orai por mim, irmãos, que a minha alma se eleve e que eu possa encontrar a paz. A dor de um coração ferido, a angústia de um espírito perdido, mas a esperança me guia para um novo amanhecer. Depois desta música, nós agradecemos a você por ter estado conosco durante esses minutos. Fiquem com Deus e vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Um beijo no coração de cada um e até o próximo Papo Espírita. Feijão, delícia sem igual, um prato especial para alegrar o astral. As frenéticas